Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estaremos dando início a mais um culto de louvor e honra ao nome do Senhor. A palavra de Deus em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, nos diz: Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Amém? Nós estamos aqui para louvar e bendizer o nome do Cristo que se entregou por nós. Vamos orar, vamos invocar a presença do Senhor, vamos confessar também a Ele os nossos pecados. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, oremos nesse momento. Senhor, humildemente nós nos colocamos diante da Tua presença no dia de hoje. Te agradecemos por mais essa oportunidade que temos de louvar o Teu nome, de cultuar a Tua presença. Senhor, reconhecemos que somos falhos, que somos indignos. Clamamos, ó Pai, que o Teu sangue purificador esteja nos limpando para que possamos adentrar dignos em Tua presença. Aceita esse culto que é Teu. Por Cristo Jesus oramos. Amém. Amém. Agora nós estaremos louvando ao Senhor com um hino que diz: Vem, ó Todo-Poderoso, adorável Criador. Vem, ó Todo-Poderoso, adorável Criador, Pai eterno e glorioso, vem revela o teu amor. Ante o trono de clemência, nos prostramos e a uma voz suplicamos-te assistência, Deus e Pai de todos nós. Vem Jesus, Mestre divino, Deus de nossa salvação. Vem, confirma o teu ensino, vive em cada coração. És o Cristo, dom glorioso, dom do sempre eterno amor. Vem Jesus, terno e bondoso, bendizer-nos, ó Senhor. Vem Espírito da graça, nosso culto abençoar. Deus Consolador enlaça teus fiéis neste lugar. Esclarece as nossas mentes, infalível preceptor, e seremos firmes crentes, dominados pelo amor. Amém. Que nós possamos estar sempre dominados pelo amor de Cristo. Agora estaremos louvando ao Senhor com a leitura do Salmo 139. Abra sua Bíblia aí, no Salmo 139, estaremos fazendo a leitura do verso 1 a 10. Salmo 139, leitura dos versículos de 1 a 10. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não posso atingir.
Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins do mares, ainda lá haverás de guiar a tua mão e a tua destra me sustentar. Amém, essa certeza que nós temos. Que onde nós estivermos, o Senhor estará conosco, como o verso 10 nos diz, nos sustentando. A destra do Senhor estará nos sustentando. Estaremos agora, então, louvando ao Senhor com cânticos espirituais. Ele merece, Ele é o único digno de todo louvor, de toda adoração. Louvemos ao Senhor. Aleluia! O Senhor nosso Deus é contigo, por onde você andar. Você crê nessas palavras? Então vamos louvar ao Senhor com alegria. Amém? Aleluia! Ele é contigo, onde você estiver. Ele é abrigo, seu amigo, Deus provedor. Podes confiar, podes confiar. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la la la, la 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 la, la la la. Deus poderoso, o Deus que tudo podes fazer, e o controle de tudo está nas mãos desse Deus, nas mãos de Deus, nas mãos de Deus, tudo está. É maravilhoso saber que não há impossível pra Deus. Então não duvida, confia em Deus, confia em Deus, confia em Deus, porque Ele é contigo, onde você estiver. Ele é abrigo, seu amigo, Deus provedor. Podes confiar, podes confiar. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la la la, la 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 la, la la. Declare mais uma vez com fé. Diga assim, ó. Deus poderoso, o Deus que tudo podes fazer, e o controle de tudo está nas mãos desse Deus, nas mãos de Deus, nas mãos de Deus. É maravilhoso saber que não há impossível pra Deus. Então não duvida, confia em Deus, confia em Deus, confia em Deus, porque Ele é contigo, onde você estiver. Ele é abrigo, seu amigo, Deus provedor. Pode confiar, pode confiar, porque Ele é contigo,
Por onde você estiver, Ele é abrigo, seu amigo, Deus provedor. Podes confiar, podes confiar. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Deus possa ressuscitar os teus sonhos, os teus projetos, que Ele te dê renovo, que você nunca desista. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida e faz um milagre. Me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma a minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida e faz um milagre. Me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus, que me amas pra vencer. Senhor de tudo em mim, já ouço a tua voz, me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos,
Como é bom, verdadeiramente, como é bom louvar ao Senhor, como é bom entoar louvores ao seu santo e bendito nome. Vamos continuar louvando ao Senhor agora com a entrega dos nossos dízimos e as nossas ofertas. A palavra de Deus nos diz: cada um ofereça na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe houver concedido. Então você tem a oportunidade agora de estar devolvendo o seu dízimo, ofertando ao Senhor. Você pode fazer isso através das contas das igrejas, por meio de depósito bancário, por meio de transferência. Faça isso para a honra e glória do Senhor, para que a igreja possa continuar, cumprindo, as suas obrigações, para manter a obra do Senhor. E também você tem a oportunidade de colocar nos grupos de WhatsApp os seus pedidos e os seus agradecimentos. A palavra de Deus nos diz assim: dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios 5, versículo 20. Devolva o seu dízimo, entregue a tua oferta e também compartilhe o seu pedido, o seu agradecimento, para que possamos, como igreja, unidos, estarmos intercedendo uns pelos outros. Vamos orar? Abaixe sua cabeça. Pai querido, neste momento, que louvamos o teu nome com os nossos dízimos e ofertas, pedimos, ó Pai, que a tua boa mão esteja sustentando a sua igreja, que a tua mão esteja multiplicando esses recursos, que todos esses valores sejam usados exclusivamente para a honra e glória do teu santo nome, para a propagação do teu evangelho, para a realização da tua obra, Senhor. Também colocamos diante do teu altar, Senhor, os pedidos e os agradecimentos que foram levantados. Ó Pai, faça a tua vontade, o teu querer no meio do teu povo. Senhor, também pedimos a tua mão de cura para que esta enfermidade cesse sobre o teu povo, sobre a humanidade. Em nome de Jesus oramos. Amém. Estaremos agora sendo orientados pela palavra do Senhor, mas antes eu gostaria de deixar a minha saudação em nome de Jesus a todos aqueles que nos assistem hoje. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Louvado seja o nome do Senhor por essa oportunidade que estamos juntos cultuando ao nome do Senhor. Estaremos então agora ouvindo a palavra do Senhor. Que Deus use poderosamente o seu servo e que a palavra de Deus encontre guarida no seu coração. Amém? Meus irmãos, é uma alegria estar com os irmãos nessa manhã e com os irmãos também à noite, nesse culto online, compartilhando a palavra do Senhor. Nós sabemos o quanto precisamos, o quanto dependemos de Deus. E essa necessidade de Deus, nós podemos afirmar que é uma necessidade que Deus colocou no coração de todas as pessoas, de todos os seres humanos. Inclusive, naqueles corações que até dizem que Deus não existe. Na antiga União Soviética, um Estado organizado com o princípio do ateísmo, existia um chamado canto vermelho. O que existia nesse canto vermelho? Uma foto de um líder soviético, Stalin ou Lenin, e a orientação era a seguinte: se você sentir-se desanimado, se você ficar muito triste, se você não sabe o que fazer, vá nesse canto. Olhe para essa imagem do nosso grande líder. Pense nele, reflita. E essa reflexão vai te dar forças para caminhar.
que é praticamente uma experiência religiosa, uma necessidade da vida espiritual. A necessidade da vida espiritual nós percebemos também em vários campos do conhecimento, inclusive na medicina. Os médicos reconhecem a importância das pessoas terem uma vida espiritual, de buscarem a Deus para terem esperança no meio dos tratamentos médicos. Eu li um artigo, algum tempo atrás, de uma psicóloga, falando a respeito da importância da vida espiritual nos cuidados paliativos, de pessoas que já estão às vésperas da morte, como é fundamental que elas tenham apoio espiritual nesse momento tão difícil que elas estão vivendo. Inclusive, a própria Constituição brasileira estabelece isso, que é um direito de uma pessoa hospitalizada de ter cuidados espirituais, cuidados religiosos. A própria Organização Mundial da Saúde estabelece como um dos princípios para a pessoa ter uma vida saudável a questão espiritual. Portanto, a necessidade de buscar a Deus é uma necessidade de todos nós que estamos aqui, e não apenas de todos nós que estamos também presenciando esse culto online, mas de todas as pessoas. É uma necessidade de todo mundo. E aí nós nos perguntamos, né? Para nos fortalecermos em Deus, quando buscamos a sua presença, o que é necessário? Todos nós necessitamos de Deus, precisamos buscar a sua presença para nos fortalecermos diante dele. O que é necessário? A palavra de Deus nos diz, lá no livro de Isaías 45, 22, o seguinte: olhai para mim e sede salvos, vós todos os moradores da terra. Olharmos para Deus. Quando nós olhamos para Deus, a nossa vida é transformada, é alterada. A forma como nós pensamos em Deus, a forma como nós refletimos em Deus, altera o nosso comportamento. Primeiramente, o nosso comportamento com o próprio Deus, nossa relação com Ele. Afeta também o pensamento que temos sobre Deus, o relacionamento que temos com outras pessoas, a forma como nós convivemos com outras pessoas. E afeta, inclusive, a forma como nós nos relacionamos conosco mesmo. Entrar na presença de Deus é um pacto transformador. Por isso que a palavra de Deus nos diz, lá no livro de Romanos, no capítulo 12, o versículo 12, o seguinte: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando o meu pensamento sobre Deus é alterado, esse pensamento altera também a minha forma de me relacionar com Ele, com as pessoas, comigo mesmo. Por isso é tão importante essa comunhão com Deus. E percebemos isso na vida de vários servos de Deus. Por exemplo, Isaías. Quando Isaías contemplou a grandiosidade de Deus, nós lemos isso lá em Isaías capítulo 6, ele foi transformado, foi impactado por essa visão de Deus. A tal ponto que quando Deus disse: a quem enviarei, quem há de ir por nós? Isaías prontamente se colocou: eis-me aqui, envia-me a mim. Também percebemos no apóstolo Paulo, de perseguidor da igreja de Cristo, perseguidor dos cristãos, quando teve uma visão da grandiosidade de Cristo, a sua vida foi impactada, se transformou no grande apóstolo Paulo. Da mesma forma percebemos em Davi, o homem segundo o coração de Deus. Ele está vendo dessa importância do relacionamento com Deus, essa importância da forma como nós pensamos em Deus e como isso afeta o nosso caminhar. Davi deu uma ordem à sua alma, deu uma ordem ao seu coração. Vamos ver que ordem é essa, lá no livro de Salmos, Salmos 103, dos versículos de 1 a 5. Salmos 103, nós vamos ler os versículos 1 até o versículo 5. Salmos 103, de 1 a 5. Nós vamos estar orando para que Deus esteja falando ao nosso coração por meio dessa sua palavra. Oremos. Pai, na tua presença em oração, nós declaramos que precisamos de ti. Nós declaramos, Senhor, que necessitamos que o teu Santo Espírito esteja operando em nós,
transformando a nossa forma de observar a tua grandiosidade, de observar o teu poder. Nós necessitamos, ó Pai, que a tua palavra seja clara ao nosso coração, que possamos ser transformados por ela, renovados por ela. Fala, Senhor, ao nosso coração. Usa-me, ó Senhor, como instrumento nas tuas mãos para anunciar a tua palavra. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, a palavra de Deus diz assim ao nosso coração, tanto nesta manhã como nessa noite, nesse culto online. Diz assim: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo o que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. É como se Davi estivesse falando diretamente à sua alma, e ele, de fato, é o que está ocorrendo no texto, e dando algumas orientações à sua alma, ao seu coração. E a orientação é muito clara: bendize a minha alma ao Senhor. É necessário que a nossa alma louve ao Senhor com todo o nosso ser. E ele diz: bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Essa afirmação indica que, infelizmente, nós temos a facilidade de esquecer os benefícios que Deus concede a cada um de nós. Por isso, a ordem que ele dá à sua alma: bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Aí ele faz uma lista de benefícios que Deus concede a ele e, com certeza, concede a cada um de nós. Que benefícios são esses? Primeiro ele fala, versículo 3, é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. É Deus que perdoa todos os nossos pecados. E não adianta nós falarmos que não somos pecadores. A Bíblia diz que aquele que diz que não peca está enganando a si mesmo. Porque nós percebemos o pecado como uma realidade em nossa vida. E é interessante perceber que quanto mais nós avançamos em experiência de vida, mais consciência nós temos dos nossos pecados. Certa ocasião, uma mulher foi apanhada em adultério e colocada diante de Jesus. E aquelas pessoas que trouxeram aquela mulher queriam apedrejá-la. E pediam autorização de Jesus. E Jesus respondeu àqueles acusadores: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E o que ocorreu? A Bíblia nos diz que, a começar dos mais velhos, eles foram se retirando. Quanto mais experiência nós temos de vida, se nós formos sinceros conosco mesmo, mais consciência nós temos de como nós pecamos. Com palavras, com pensamentos, com ações, com omissões, nós somos pecadores. E é Deus que nos perdoa de todas as nossas iniquidades, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que derramou a sua vida na cruz do Calvário por amor a nós. E como essa visão, esse reconhecimento que Deus perdoa todos os nossos pecados afeta a nossa vida? Como que afeta? Como que influencia o nosso relacionamento? A palavra de Deus nos diz, o próprio Senhor Jesus nos orienta, que da mesma forma que o Senhor nos perdoa, devemos perdoar as outras pessoas também. Quanto mais consciência nós temos que é Deus que perdoa todas as nossas iniquidades, que perdoa todos os nossos pecados, mais nós estaremos dispostos a perdoar as pessoas que falham conosco, as pessoas que nos ferem, as pessoas que nos magoam. A própria oração do Pai Nosso, que o Senhor Jesus nos ensinou, o que ela diz? Perdoa as nossas ofensas ou nossas dívidas, como temos perdoado os nossos devedores, nossos ofensores, ou aqueles que pecam contra nós. O Senhor Jesus também conta uma parábola de uma pessoa que não queria perdoar. Ele repreendendo, olha, se você não perdoa,
Pai Celestial também não perdoará os seus pecados. Portanto, meu irmão, minha irmã, essa convicção, essa visão que o nosso Deus nos perdoa de todos os nossos pecados, afeta diretamente o nosso relacionamento com as outras pessoas, porque devemos também perdoar a todos. O texto ainda diz mais. Ele que perdoa todas as tuas iniquidades, e fala de um outro benefício. Segundo benefício, quem sara todas as tuas enfermidades. Meu irmão e minha irmã, todos que estão aqui nesse culto de adoração presencialmente, e os irmãos também estão adorando a Deus no culto online. Todos nós desfrutamos do nosso Deus que cura as nossas enfermidades. Todos nós passamos por experiências na qual Deus curou as nossas doenças. E Deus cura nossas enfermidades. É importante nós termos essa convicção espiritual de uma forma direta. Deus pode, de uma forma maravilhosa, de uma forma até miraculosa, curar-nos de uma enfermidade. Mas Deus normalmente utiliza para curar as nossas enfermidades a sabedoria que Ele deu aos médicos, que Ele deu às pessoas que estudam, para que elas possam cuidar de nós e nos dar saúde. Eu sempre me lembro da minha esposa, né? Porque foi muito marcante essa experiência da luta contra o câncer, como Deus deu sabedoria aos médicos, na cirurgia, que foi maravilhosa, no tratamento, né? Com todo o processo de quimioterapia, e com a graça de Deus está recuperada. Deus deu sabedoria aos médicos. E devemos louvar a Deus por isso, porque Ele cura, sim, de uma forma direta e também através dos médicos. E nós percebemos isso, meus irmãos, na própria história de Campinas, da nossa cidade aqui. No final do século XIX, Campinas sofreu uma epidemia de febre amarela. Essa epidemia praticamente arrasou a cidade de Campinas. Alguns chegaram a dizer que teria que mudar a cidade de lugar. Eu estava lendo um texto a respeito desse assunto, de um historiador, comentando o seguinte, que quando o trem passava na cidade de Campinas, ele parava o mais rápido possível, parava e já ia embora, que era muito medo das pessoas pegarem enfermidade aqui. Os médicos da cidade, inclusive na época, muitos fugiram de medo. As pessoas fugiam de medo. A tal ponto que, como eu havia dito, que a cidade de Campinas quase foi riscada do mapa. Isso marcou de tal forma a cidade de Campinas que nós temos no brasão da cidade uma fênix, que é uma ave da mitologia grega que renasce das cinzas, porque Campinas renasceu das cinzas. E agora o que nós temos, que nós sabemos muito bem, vacina contra a febre amarela. Né? A ciência se desenvolveu e desenvolveu esse tipo de vacina, a tal ponto que, algum tempo atrás, Campinas teve uma ameaça semelhante na nossa região, e as pessoas, com todo o cuidado, vacinação com relação à febre amarela, as pessoas que moravam em áreas de risco, e assim por diante. Deus abençoando, curando a cada um de nós pelo avanço da ciência médica. Nós observamos, segundo o IBGE, que em 1900, a expectativa de vida no Brasil era 33,7 anos. Em outras palavras, as pessoas viviam aproximadamente 33 anos de vida, 33, 34 anos. Essa era a expectativa de vida que as pessoas tinham. Agora, em 2020, o mesmo IBGE disse que a expectativa de vida no Brasil é 76,7. Quase 77 anos ou quase 80 anos. O que ocorreu? O que fez com que a expectativa de vida aumentasse? Com a graça de Deus, a sabedoria que Deus deu a quem? Aos médicos, que utilizaram os seus conhecimentos com medicamentos, com vacinas, e foi ampliando assim a expectativa de vida das pessoas. Nós, com a graça de Deus, várias enfermidades, com a sabedoria que Ele deu aos médicos, foram sendo vencidas. Poliomielite. Quem é mais experiente lembra daquelas campanhas na televisão. Né? Poliomielite. Sarampo, rubéola, varíola, difteria e outras enfermidades. E agora nós temos a vacina contra
Covid-19, né? As pessoas divulgando, falando do avanço da medicina nesse sentido. Então, motivos para dar graças a Deus, porque Deus cura todas as nossas enfermidades, tanto de uma forma direta, como através também da sabedoria que Ele concedeu aos médicos. Mas é importante, meus irmãos, tomarmos um certo cuidado, porque estamos vivenciando um período agora de um chamado movimento anti-vacina. Pessoas que dizem que a vacina realmente não tem efeito, ou é perigosa. Esse movimento sempre existiu na história, sempre existiu. E agora está ficando cada vez mais forte. E os argumentos que se utilizam para combater a vacina são argumentos muito semelhantes que foram utilizados no decorrer da história, que nós percebemos até mesmo dentro da Bíblia. Argumentos contra evidências, por exemplo, até evidências em relação à pessoa de Jesus Cristo. Nós temos na Bíblia um relato, lá no livro de Atos, no capítulo 6, a partir do versículo 8, de que Estevão, um homem cheio do Espírito Santo de Deus, estava falando de Cristo Jesus e convencendo as pessoas da grandiosidade de Jesus. E naquele momento, as pessoas percebendo que não conseguiam vencer a argumentação de Estevão, a Bíblia nos diz que contrataram falsas testemunhas para chegar e dizer que Estevão estava pregando contra o santuário de Deus e contra a lei de Moisés. As pessoas se revoltaram diante daquelas falsas testemunhas, diante daquelas falsas evidências, e acabaram apedrejando Estevão. Então, essa situação de utilizar falsas testemunhas ainda é comum nos dias de hoje. E quando nós vamos para a palavra de Deus, o que nós percebemos? Olha que interessante. A Bíblia, quando fala da grandiosidade de Jesus, é importante reconhecermos isso, a Bíblia fala de fortes evidências que realmente Jesus é o Filho de Deus, que Ele realmente veio e deu a sua vida por nós na cruz do Calvário. Olha só o que Lucas diz, o Evangelho de Lucas. Lucas, no capítulo 1, dos versículos de 1 a 4. Olha só o que ele diz. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que fostes instruído. Em outras palavras, Lucas diz o seguinte, olha, eu resolvi fazer uma investigação a respeito de Jesus. Nessa investigação eu procurei fontes fidedignas, fontes confiáveis. Com quem que eu fui verificar? Com aqueles que viveram com Cristo, que participaram da vida de Cristo, são pregadores de Cristo, que viveram de fato com Cristo. E ele diz, fiz uma acurada investigação para que você tenha clareza das verdades em que foste ensinado. Quando nós pensamos na palavra de Deus, a palavra de Deus é baseada em evidências, não em fantasia e não em ficção. Eu digo isso aos irmãos, baseado no estudo que nós temos da palavra de Deus e baseado no meu conhecimento de história, como professor de história. Isso é fato, não é fantasia, não é ficção. O mesmo Lucas, lá em Atos, no capítulo 1, ele faz a seguinte colocação. Atos, capítulo 1, ele diz o seguinte, escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi levado às alturas. Olha o que ele diz agora. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus.
a ressurreição de Cristo, Lucas diz que é um fato incontestável. E ele argumenta a respeito disso. E quem era Lucas? Um médico amado, Lucas. Alguém que investigou a vida de Cristo, a ressurreição de Cristo, para passar as informações de forma coerente. E hoje em dia, os escritos de Lucas dão uma evidência fortíssima, tanto da grandiosidade de Jesus, como da sua ressurreição. E nós não vamos entrar nos detalhes a respeito disso, todos os detalhes, porque é impressionante. É como se nós estivéssemos lendo uma tese de doutorado, no qual ele apresenta todos os argumentos mostrando a grandiosidade de Jesus. E eu convido os irmãos, né? Leiam Lucas, o Evangelho de Lucas e Atos, com esse cuidado, com esse olhar, para perceber a grandiosidade do nosso Senhor Jesus. Então, a palavra de Deus não é baseada em falsas testemunhas, em falsas evidências. É baseado em verdade sólida, em fatos. Da mesma forma, muitas pessoas utilizam argumentos enganosos. Hoje em dia também se utiliza, como usou na época de Jesus. Um argumento muito enganoso que as pessoas utilizam é, no lugar de atacar o argumento, atacar a pessoa. Aquela pessoa é isso, aquela pessoa é aquilo. Não discute o argumento dela, mas a ataca. Foi o que aconteceu com Jesus. Jesus fazia milagres, Jesus expulsava demônios. Aí o que os fariseus chegaram a dizer naquela época? Ele faz isso pelo espírito de Beelzebul, pelo espírito do demônio. No lugar de contradizer o que Jesus falava, começaram a denegrir a imagem de Jesus, falando que ele fazia aquilo pelo poder de Beelzebul. São coisas também muito utilizáveis nos dias de hoje. Como também a distorção de informações. Quando Jesus estava sendo julgado para ser condenado naquela ocasião, as pessoas também procuravam falsas testemunhas, falsas evidências. E foram pegar uma fala de Jesus. A Bíblia nos fala isso lá no livro de Mateus. Lá no Mateus 26, 59 e 51. A partir do versículo 59. Ele fala mais ou menos o seguinte, olha, aliás, 49 e 51. Diz assim, olha, esse aí, ele falou que ele destrói o tabernáculo e em 3 dias o reedificas. Usar esse argumento para condenar Jesus. Que Jesus iria destruir o tabernáculo, o templo. Mas o próprio texto bíblico estava dizendo que quando Jesus fala a respeito disso, falava a respeito de si mesmo. Que ele, como tabernáculo de Deus, templo de Deus, ele morreria e ressuscitaria dali a 3 dias. Usar esse argumento para atacar Jesus, pegando uma fala fora do contexto. E também, o que está muito em voga nos dias de hoje, são as famosas teorias de conspiração. Quando Jesus ressuscitou, a Bíblia nos diz o seguinte, olha que interessante esse texto, que está aqui no livro de Mateus, no capítulo 27. Mateus 27. Diz assim, Mateus 27, diz assim. Mateus 28, ou melhor, Mateus 28, a partir do versículo 11. Jesus havia ressuscitado e as autoridades estavam preocupadas com a ressurreição de Jesus. E resolveram, então, fazer uma conspiração contra ele. Disseram o seguinte, indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reuniram-se eles em conselho com os anciões, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem, vieram de noite os discípulos dele e roubaram enquanto dormíamos. Caso isso chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje, que os discípulos roubaram o corpo de Jesus. Eles disseram, naquela época,
que houve uma conspiração dos discípulos para enganar as pessoas a respeito da ressurreição do Senhor Jesus. Tudo isso nós colocamos para os irmãos com mais detalhes, porque realmente é uma preocupação. Argumentos contra a necessidade de cuidarmos da nossa saúde. A palavra de Deus nos diz que é Ele que perdoa todas as nossas iniquidades e sara todas as nossas enfermidades. Nós precisamos utilizar os recursos que Deus nos deu para cuidar da nossa saúde. Voltando novamente ao caso da Darcy, quando estava enfrentando toda a luta contra o câncer, era comum receber algumas receitinhas. Pessoas trazendo um líquido para tomar, um pote com medicamento tal que uma outra pessoa havia feito. Era comum isso ocorrer. Inclusive familiares deixando de fazer o tratamento que deve ser feito, achando que outras coisas dariam solução. Mas com a graça de Deus, nós atendemos o que a palavra de Deus nos diz, que Deus sara todas as nossas enfermidades, e Deus faz isso sim, de que forma? Tanto direta, como com a sabedoria que Ele deu aos médicos. É necessário atentarmos para isso. E meus irmãos, bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. É Ele que perdoa todas as nossas iniquidades, quem sara todas as nossas enfermidades. E agora algo muito importante também. É o que nós vemos aqui no versículo 4 do livro do Salmo 103. Nós vemos o seguinte. Olha só. Quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Quando buscamos a presença de Deus, é necessário reconhecer que é Deus que restaura a nossa vida e nos levantou de situações dificílimas que nós já vivenciamos. Todos nós já passamos por situações extremamente desafiadoras, extremamente complicadas, que nos colocaram no limite realmente da nossa própria forma de viver. E Deus nos resgatou, Deus nos levantou, Deus nos restaurou. Então é Deus que restaura a nossa vida. E Deus faz isso não baseado em nossos méritos, não baseado em alguma coisa boa que nós tenhamos, mas o texto nos diz, é Ele quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Deus faz isso baseado na sua graça e misericórdia. Deus nos trata, meu irmão, não de acordo com aquilo que nós merecemos. Olha o que diz aqui no Salmo 103, no versículo 4. Aliás, no versículo 10. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a misericórdia para com os que o temem. Quanto dista do ocidente e do oriente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Deus nos trata de acordo com a sua graça e misericórdia, e Deus conhece muito bem a nossa estrutura, sabe que somos pó. Deus conhece muito bem a nossa fragilidade. Tanto é assim que a Bíblia fala que Deus nos vê como ovelhas do seu rebanho. A ovelha é um animal extremamente frágil, com uma dependência extrema do pastor. Tem dificuldade até de enxergar os seus próximos passos. Ela precisa o tempo todo que um pastor cuide dela. Assim é o nosso Deus. O nosso Deus percebe claramente a nossa fragilidade e nos trata conforme a sua graça. Meu irmão e minha irmã, todas as bênçãos que nós recebemos de Deus não foi porque fizemos algo de bom para Deus. Não foi porque nós merecemos essa bênção. Deus fez isso porque Ele nos ama. Deus fez isso porque Ele não nos trata de acordo com nossos pecados, nossas coisas erradas. Deus sabe da nossa carência, Deus sabe que nós somos pó. E é necessário, meu irmão e minha irmã, todos nós também percebemos a nossa própria fragilidade. Percebemos que nós somos frágeis. Na semana passada, quando eu acordei com labirintite, eu achei aquilo muito estranho. Como pode, né? Eu fui levantar de manhã, não consegui levantar da cama. Toda aquela força, cadê a minha força? Cadê o meu vigor? Tudo virando. Eu pensei, será que eu estou tendo um AVC? Nunca tinha tido isso antes.
coração acelerado, preocupado, aí cambaleando. Aí ficou o dia inteiro dessa forma, pensei, eu medi a pressão, vi aquilo outro, pressão baixa, o que está acontecendo, tal, toda aquela preocupação. No dia seguinte, a mesma coisa, devia ter ido no médico antes, mas isso vai resolver, acho que foi só uma experiência. Até que fui no médico e reconheci o quê? A minha própria fragilidade. Nós somos frágeis. Nós somos frágeis. Nós somos frágeis fisicamente, não é verdade? Todo o nosso vigor, toda a nossa força, com o tempo vai se esvaindo. Nós somos frágeis. Nós somos frágeis, nossa própria percepção da realidade, nós temos dificuldades. Nós somos frágeis emocionalmente. Até eu estava comentando com o Rodrigo a respeito disso, né? Será que essa labirintite não teve uma origem emocional? Na minha cabeça não tinha nada de ruim, nada de preocupação. Mas, às vezes, a emoção fura até mesmo o processo de pensamento, chega direto lá no nosso subconsciente e nos afeta. Será que houve alguma coisa? Todas aquelas preocupações, nós somos frágeis, meu irmão, minha irmã. Nós somos frágeis. E Deus conhece a nossa fragilidade. Nós vivemos numa sociedade que, às vezes, as pessoas querem que nós sejamos super-heróis, super-homens. Nós somos frágeis. Quando nós percebemos que Deus nos trata conforme a sua graça e a sua maravilhosa, seu amor para conosco, isso deve nos levar a perceber, espera, eu sou fraco, eu sou frágil, eu tenho realmente limitações. E o conhecimento da nossa fragilidade é muito importante para nós cuidarmos da nossa saúde, nos fortalecermos espiritualmente. E o conhecimento da graça de Deus para conosco também afeta, sabe o quê, meu irmão, minha irmã? A forma como nós nos relacionamos com os outros. Se Deus nos trata conforme a sua maravilhosa graça, é assim que eu devo tratar outras pessoas também, em amor. Não devo esperar que as pessoas tenham mérito para comigo, para que eu possa auxiliá-las. Eu devo me basear no amor que Deus tem para comigo, para me relacionar com o outro. É a transformação de Deus na nossa vida, pela visão que nós temos da grandiosidade do Senhor. É muito importante reconhecer a nossa fragilidade. Nós somos limitados, sim. E a nossa limitação é em todos os níveis. Precisamos de Deus e precisamos uns dos outros. Preciso da Darcy. Ela que veio conduzindo o carro até aqui. E olha que o homem é uma coisa complicada, não é? O homem, para reconhecer que precisa de ajuda, é difícil, né? Então, é necessário nós percebermos que precisamos dos outros, necessitamos uns dos outros. E aí, Davi, concluindo a sua argumentação, dizendo à sua alma que ele deve lembrar de todos os benefícios do Senhor, ele diz o seguinte, no versículo 5. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O nosso Deus, Ele renova nossas forças. O nosso Deus nos renova espiritualmente. E essa renovação espiritual que Deus nos dá é reconhecido por todas as áreas do conhecimento humano. Como já comentei com os irmãos no início da meditação, da mensagem. Na medicina, na psicologia, na legislação, pela OMS. É necessário reconhecer que Deus renova nossas forças. É Deus que nos dá força para caminhar. É Deus que nos dá esperança de olharmos para o futuro de uma outra forma. É o nosso Deus. E renova a nossa mocidade como a da águia. Por isso, uma pessoa que confia em Deus, mesmo com o corpo debilitado, por diversas situações, ele tem mais força, porque Deus o fortalece na caminhada. Deus lhe dá esperança, Deus lhe dá força para vencer as dificuldades. Esse é o nosso maravilhoso Deus. E essa convicção vem de um fato que está aqui no livro, no Salmo 103, que nós estamos lendo, quando Davi fala o seguinte, nesse Salmo. Aqui, no versículo 19. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Por quê? Porque nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Tudo está no controle das mãos de Deus. E Davi começa falando para a sua alma bendizer ao Senhor. E ele diz isso na última frase de Salmo 103. Olha só o que ele diz. Bendize a minha alma ao Senhor.
Não te esqueça os seus benefícios. Bendize a minha alma ao Senhor. Nós temos que dar ordem ao nosso coração para bendizermos ao Senhor. Meu irmão, minha irmã, um exercício fundamental na nossa vida com Deus em oração. Na hora que eu vou orar a Deus, se eu estou doente, passando por uma enfermidade, o ideal é que eu comece a orar dizendo o seguinte: Senhor, eu te louvo o teu nome, porque o Senhor cura todas as enfermidades. É o Senhor que dá sabedoria aos médicos. Quando eu começo a exaltar a Deus pela sua grandiosidade em relação ao seu poder de curar. E depois, Senhor, vem curar a mim. Vem orientar os médicos que cuidam de mim. Fortalece a nossa convicção, nossa fé em Deus. Nos dá força para caminhar. Quando vamos orar por um familiar nosso, distante da presença do Senhor, como podemos orar ao Senhor? Lembrando dos seus benefícios. Senhor, eu louvo o teu nome, Senhor. Porque a tua palavra diz, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. É uma promessa para a minha família, Senhor. Por isso eu te peço, Senhor, olha para o meu filho, olha para a minha filha, olha para o meu familiar, opera na vida deles, Senhor. Quando vamos orar, porque estamos passando por uma necessidade material. Senhor, eu te louvo, porque a tua palavra diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Por isso, Senhor, eu te peço, vem me auxiliar agora, abrir uma porta de emprego, Senhor. Venha abrir a situação financeira da minha vida. Quando nós oramos a Deus, lembrando os seus benefícios para conosco, a nossa oração se torna poderosa diante de Deus. E Davi encerra dizendo o seguinte, uma ordem agora que ele está dando, uma orientação que ele está dando, aliás, para todo o universo louvar ao Senhor. Diz assim no versículo 21, bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor, vós, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Todos nós devemos bendizer ao Senhor. Faz bem à nossa alma, faz bem ao nosso coração e nos fortalece diante de Deus. Bendize a alma ao Senhor e não se esqueças de nenhum só dos seus benefícios. A consciência que Deus nos perdoa nos leva a perdoar outros. A consciência que Deus nos cura das enfermidades nos leva a orar para que Deus nos cure e seguir os tratamentos que Deus deu sabedoria aos médicos para fazer. A convicção que Deus ele nos restaura nas situações difíceis, conforme a sua graça, nos leva a perceber, Deus vai me levantar da situação difícil que eu estou passando. E vai me levar a tratar pessoas também com a mesma graça. A convicção que Deus renova as forças me faz buscar ao Senhor e suplicar, Senhor, renova minhas forças, renova minha vida, Senhor. Vamos estar orando a Deus, suplicando que Ele nos fortaleça dia a dia na sua presença e que nós possamos ampliar a nossa visão da grandiosidade de Deus em nossa vida. Pai, estamos na tua presença em oração. Reconhecemos o teu grande amor para conosco. Reconhecemos que o Senhor cuida de nós o tempo todo. Senhor, nós pedimos a Ti em nome de Jesus, que nós possamos bendizer a Ti com toda a nossa alma. Como Davi, Senhor, que nós possamos Te louvar, porque é o Senhor que cura que perdoa todas as nossas iniquidades. É o Senhor que perdoa os nossos pecados. Que nós também possamos perdoar as pessoas que convivem conosco, Senhor. É o Senhor que cura todas as nossas enfermidades. Portanto, Senhor, venha nos curar, Senhor. Venha curar o nosso país. Venha, Senhor, nos dar sabedoria para que nós possamos seguir as orientações médicas. Venha dar sabedoria aos médicos, aos governantes do nosso país, Senhor, para que possam tomar procedimentos corretos em relação ao tratamento, Senhor, contra essa pandemia. Senhor, nós pedimos a Ti, dá-nos a convicção que o Senhor redime a nossa vida da cova e nos curou de graça e misericórdia. É o Senhor que levanta a nossa vida. Que venha, Senhor, levantar o nosso coração, ressuscitar os nossos sonhos, ressuscitar a nossa alma, nos levantar, Senhor, na Tua presença. E, Senhor, é o Senhor que renova as nossas forças, derrama de bem as nossas velhices, concede bens à nossa velhice e renova nossas forças como da águia. Renova, Senhor, nossas forças e supre todas as nossas necessidades materiais, espirituais, em todos os sentidos. É o que nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Opera poderosamente em nossa vida. É o que nós suplicamos a Ti, Senhor. Amém, Senhor. Amém, amém. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça e que nós possamos nos fortalecer dia a dia em Cristo Jesus. Bendize a minha alma ao Senhor
e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Amém. Amém. Como é bom sermos orientados, iluminados pela palavra do Senhor. Que verdadeiramente essa palavra não seja somente uma palavra informativa, mas que gere transformação na sua vida, na sua casa, na sua família. Vamos agora estar lendo o envio em Colossenses, capítulo 3, dos versos 12 a 14. Assim nos diz a palavra do Senhor. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que o amor esteja nos unindo, que o amor de Cristo esteja nos unindo, que nós tenhamos corações perdoadores. Amém? Vamos orar, encerrando o culto de hoje. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, obrigado por esse tempo que tivemos. Obrigado pelo teu cuidado, Senhor, sobre as nossas vidas. Obrigado pela oportunidade, Pai, de cultuar a Ti, Senhor. Louvado seja o Teu santo e bendito nome. Cuida de nós durante essa nova semana que se inicia, que possamos caminhar nessa semana diante da Tua presença, que possamos ter uma semana cheios da fome da Tua palavra. E por Cristo Jesus oramos. Amém. E que o Senhor, Ele nos abençoe e Ele nos guarde. O Senhor sobre nós levante a luz maravilhosa e poderosa do seu rosto. O Senhor nos cubra com a sua terna e poderosa paz. Amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Um forte e carinhoso abraço.